Oi, o meu nome é Bruno e essa é uma réplica ao vídeo feito pelo Rafa Goa sobre o argumento empírico e idealista de Berkeley, que é uma suposta prova da existência de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Rafa pela apresentação do argumento. Foi a apresentação mais clara que eu já vi e também por toda a paciência que ele teve de responder todas as perguntas que foram colocadas nos comentários dos vídeos, inclusive de algumas pessoas de má fé. Nesse vídeo eu vou levantar novas perguntas que, na minha opinião, são lacunas deixadas pelo sistema de Berkeley e que são realmente um problema para qualquer um que defenda. Em adendo aqui, eu tenho o Rafa como um colega, eu converso com ele nas redes sociais e coisas do gênero, só que por alguns motivos que não cabe dizer aqui, eu não pude apresentar esses problemas para ele. Mas, se ele quiser fazer uma tréplica em vídeo ou falar alguma coisa nos comentários, eu ficaria realmente feliz. Contudo, eu faço esse vídeo mais para o pessoal que viu o vídeo dele e ficou encucado, entende? Não conseguiu ter uma boa refutação ou não conseguiu levantar dúvidas do sistema de Berkeley e queria uma refutação mais sólida ou coisa do gênero. Refutação não, uma resposta, desculpe. Tenho em mente que eu só tenho 14 anos. Então, não vejam isso aqui como uma refutação objetiva e inquestionável. Eu só estudo filosofia de forma independente, eu nem tenho conhecimento ou cacife para fazer esse tipo de coisa. Vejam mais como um princípio para a discussão de alguns temas. Por exemplo, livre-arbítrio, o panenteísmo, que é um tema que nunca ninguém comenta. Ou seja, mais como um princípio de algo do que um fim. E é isso aí, vamos para a minha resposta. Vamos partir de uma premissa que parece bem clara na conclusão do argumento de Berkeley. A premissa é a seguinte: Deus bombardeia com percepções, sendo a causa de todas as relações entre todas as ideias. Sendo assim, você cria uma separação objetiva entre a minha mente e a de Deus, o passivo e o ativo, respectivamente. Dessa premissa, segue-se uma pergunta: de onde minha mente veio? De onde ela nasceu? Como ela veio a ser? Preste bastante atenção nessa pergunta, que ela vai nortear todo o raciocínio durante todo o vídeo. Para essa pergunta eu consegui pensar em 3 opções de resposta. A opção 1, a minha mente veio do nada, que é uma criação ex nihilo, né? A opção 2, a minha mente veio de Deus, da mente suprema. E a opção 3, a minha mente não veio, ela só é. Eu vou explicar isso melhor mais pra frente, então não se preocupe se não ficou muito claro pra você. Bom, deixando claro aqui porque você pode conceber essas 3 opções. Pois qualquer outro início teria que ser uma ideia ou uma mente finita. E ideias criando mentes é algo impossível no sistema de Berkeley, porque uma ideia é algo passivo, dependente. E óbvio, dizer que uma mente finita criou a nossa não resolve o problema. Ainda se pede a pergunta: e o que criou a mente finita que criou a nossa? Portanto, só pode haver 3 fontes para o nascimento da nossa mente: o nada, Deus ou ela mesma. Agora a gente vai analisar essas 3 opções, começando com a opção A criação ex nihilo, do nada. Bom, acho que nem tem muito o que dizer, né? Parece absurdo postular que algo pode surgir literalmente do nada. Se aqui consideramos que a mente veio a ser, então parece plausível afirmar que existia algo que a causou. Esse algo deveria ter as características da nossa mente e sua própria essência, ou poder de transformar características potenciais nas nossas. Bom, o nada é o não ser, ele não possui propriedade nenhuma. Pois se tiver uma propriedade, poderíamos escrevê-lo, então ele deixaria de ser nada. Se ele não tem nenhuma propriedade, ele não pode criar algo. Do nada, nada vem, as mentes não podem vir do nada. Isso parece bem óbvio para mim, então vamos passar para a segunda aqui. De Deus, né? Da mente suprema. Em primeira vista, eu me senti muito seduzido por essa opção. Anteriormente, lembra que eu disse que o que criou nossa mente deveria ter as características dela na sua essência, ou o poder de transformar características potenciais nas nossas? Então, Deus, que é a mente suprema, parece encaixar muito bem nisso, não é verdade? No perfil de criador. Mas logo se levanta uma pergunta. Assim, veja só. Como Deus ter nos criado? Como se cria algo imperceptível, ou seja, a nossa mente? Criação implica em transformar itens, não é verdade? O que foi transformado para virar eu? Qual é a matéria que Deus usa para formar mentes?
Isso parece absurdo, pois se advogar que a nossa mente foi criada a partir de uma matéria, se advoga que uma ideia criou uma mente. Entende? A nossa mente veio de uma matéria que não era uma mente, uma ideia. O que é contraditório no sistema de Berkeley. Ideias não podem criar mentes. Quando eu pensei nisso, eu me perguntei, mas é apenas usando matéria que se pode criar algo? Absolutamente não. O outro meio por qual nós, homens, criamos algo é mentalmente. E deste modo, nós não empregamos nada de nós mesmos na criação. Então, Deus, se nos criou, só poderia ter nos criado de forma mental, ou seja, pela imaginação, pela criação de ideias. Isso é realmente uma conclusão muito grande, não é verdade? Se fomos criados por uma mente, então nós somos meras ideias, igual eu disse, somos imaginação de Deus. Esse pensamento é pra lá de perturbador pra mim, entende? Isso é uma ideia, algo passivo e coisa do gênero. Mas felizmente eu tenho algumas questões interessantes quando você advoga isso. Ao dizer que somos ideias, você está negando que somos mentes. E é assim que percebemos e criamos ideias. Essa incrível sensação que temos de ter o poder de criar e perceber ideias não passaria de uma grande ilusão, mantida por Deus, a mente suprema. Mas isso parece no mínimo estranho. O que o enganador estaria enganando? Ora, não há eu por essa visão. A minha mente, o meu corpo, são a imaginação da mente divina. Não sou diferente de qualquer outra ideia, uma mesa, um armário, uma maçã. Eu não tenho uma consciência autêntica e livre. Uma maçã não pode ser iludida, pois não existe uma consciência dentro dela para perceber a ilusão. Mas eu percebo a ilusão. Entenderam? A maçã, no sistema de Berkeley, é um mero pensamento controlado por Deus. Mas isso não parece o meu caso, porque eu percebo a ilusão. E se eu percebo a ilusão, já pressupõe que eu tenho uma mente, não é verdade? O que eu estou dizendo é análogo ao Descartes. Sou iludido, logo existo. Eu acho que uma tréplica poderia dizer que Deus estaria iludindo a si mesmo. Mas eu tenho uma objeção para isso, que eu vou demonstrar mais à frente. Então vamos sintetizar o raciocínio que, na minha opinião, demonstra que não podemos ser criados por Deus. Olha só. 1. Uma mente só cria ideias. 2. Eu não sou uma ideia. Por quê? Porque mesmo se você dizer que a minha sensação de ser uma mente é uma ilusão, eu estou percebendo a ilusão. E se eu percebo a ilusão, tem que ser uma mente para perceber. Então eu não sou uma ideia, porque ideias não percebem. Então, segue de 1 e 2, portanto, eu não fui criado por uma mente. Certo? Sobrou a opção C. Ou seja, que a minha mente não veio, ela só é. Vamos deixar claro aqui que eu quero dizer que ela só é. Eu quero dizer que ela é eterna, que não tem um começo nem um fim. Pode parecer meio absurdo, não é? Como algo pode existir sem um início? Mas um pouco de pensamento já derruba tal senso comum. O que existe tem como explicação para sua existência algo fora de si mesmo ou em sua própria essência. Isto é, algo que, por sua própria natureza, existe necessariamente. O Craig ele defende muito isso no argumento cosmológico dele, que prova a existência de Deus, supostamente prova a existência de Deus. Em exemplo de tal coisa, ou seja, de algo que existe necessariamente, a gente pode falar em números e equações matemáticas. Muitos matemáticos e filósofos acham que números existem dessa forma, necessariamente. Bom, eu acho que se pode negar aqui que números são necessários, né? Mas, quando você diz que não podem existir substâncias eternas, você cai em um grande problema metafísico. De onde tudo veio? Ora, se você diz que é impossível algo existir por si só, está advogando que tudo tem uma causa externa a si mesmo, não é verdade? Sendo assim, sem você determinar o início absoluto para a realidade, é possível perguntar, e o que causou isso? Sabe, aquela velha pergunta que a gente sempre se faz. Mãe, e de onde veio o mundo? De Deus. E de onde veio Deus? Entende? É um infinito real, em conclusão. Regresso infinito. Eu não consigo imaginar um argumento que possa defender que o infinito real seja possível. E em oposição, eu sei que tem vários argumentos que demonstram que considerar o infinito como algo real leva ao absurdo. Como o próprio exemplo do Craig, né? O hotel que está cheio e ao mesmo tempo pode receber hóspedes. Para sair do infinito real e manter a coerência com a sua posição que algo eterno não pode existir, você deve defender uma criação ex nihilo, do nada. Ou seja, todo o universo com toda a sua grandeza vindo literalmente do nada.
E isso, como vimos na opção A, é impossível. Algo pode e provavelmente deve existir necessariamente.